Meus irmãos, chegamos ao momento da mensagem do Senhor, que é o nosso maior ato de culto, quando nós, assim como no exemplo de Maria, nos colocamos aos pés do Senhor, para ouvir e nos submeter àquilo que Ele nos ensina, nos submeter ao seu senhorio. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que, ao lermos a sua palavra, e hoje nós vamos meditar em Romanos 14, verso 1 a 12, que ao lermos essa palavra, nós, desde a leitura, possamos ser edificados, confrontados com a palavra do Senhor. Oremos. Santo Pai, Deus supremo e soberano, nós, mais uma vez, nos colocamos aos Teus pés, por meio do nosso Senhor, mais que suficiente, Jesus Cristo. Por meio dele, nós suplicamos a Tua bênção, suplicamos, Pai, que pelo Teu Espírito, pelo Espírito do Teu Filho, o Senhor abra nossa mente e coloque no nosso coração a Tua verdade, e que o Senhor nos submeta totalmente ao senhorio do Teu Filho Jesus. É em nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Romanos 14, do verso 1 ao verso 12. Vou fazer a leitura na NVI, os irmãos acompanharão com atenção, com reverência em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Amém. Meus irmãos, desculpem, na leitura do verso 6 eu repeti, porque eu copiei 2 vezes na minha transcrição, tá bom? Me desculpem esse lapso. Meus queridos, saber tolerar e amar quem pensa diferente não é nada fácil.
E se nós olharmos a história humana, ela está aí para demonstrar isso. O quanto é difícil ser tolerante e amoroso com pessoas que pensam diferentes de nós. E nós cristãos devemos admitir e confessar que nós sofremos especialmente desse mal. Nós, infelizmente, sofremos de forma muito especial desse mal, porque nós somos especialmente conhecidos por discussões e divisões causadas por opiniões. Muitas vezes as nossas divisões não são por questões centrais da nossa fé. Comumente, elas são por questões secundárias, periféricas e muitas vezes questões neutras. É mais que óbvio, irmãos, que nós devemos ser capazes de identificar e repudiar tudo aquilo que é errado e tudo aquilo que é mal. Só que, por outro lado, nós também precisamos ter discernimento em podermos classificar e podermos identificar questões que são centrais na nossa fé em Cristo e questões que são periféricas da doutrina cristã. Então eu preciso entender o que é o núcleo central da minha fé cristã. O que tem implicações sérias para a doutrina de Cristo, para a nossa fé em Cristo. E quais são as questões que, embora sejam verdadeiras, bíblicas, contudo elas são periféricas, elas são secundárias. Também precisamos saber identificar questões que são neutras e de preferências e gostos pessoais, com questões que são de fato morais. Então eu preciso saber e ter esse discernimento. Só que nós precisamos confessar e admitir que todos nós, muitas vezes, somos culpados de errar em ambos esses julgamentos. Tanto na questão de discernir doutrinas fundamentais, de doutrinas secundárias, como de identificar questões de preferências e gostos pessoais, de questões morais. E esse texto aqui que nós lemos, ele é muito importante para a nossa vida, para a nossa igreja, pois é muito fácil nós vermos erros semelhantes em nosso próprio meio, na nossa própria igreja local. E esse texto aqui, irmãos, ele introduz esse assunto, então, da tolerância entre cristãos, e ele vai desenvolver aí até lá o início do capítulo 15 esse assunto, mas hoje nós vamos nos deter aqui apenas nessa introdução aí até o verso de número 12. E você deve observar aí no texto que há um certo contraste desse texto que nós lemos e de toda a passagem maior que vai até o capítulo 15, que é um certo contraste com o final aí do capítulo 13. Ele termina o capítulo 13 falando de banquetes licenciosos pagãos, banquetes orgiásticos que havia entre os romanos. E diz que nós não devemos mais viver daquela forma, naqueles prazeres licenciosos, de forma desregrada, de forma descontrolada. Mas então ele vai contrastar esse banquete licencioso dos pagãos com esse banquete fraternal cristão. E o que Paulo quer nos mostrar aqui, irmãos, então, é que há liberdade cristã em costumes, em preferências pessoais. Então nós precisamos saber fazer e usar, melhor dizendo, precisamos saber usar a nossa vida e o nosso dia a dia nessas questões não essenciais, usar a nossa liberdade. Como nós usamos a nossa liberdade em questões não essenciais da fé? E nós devemos, então, ter tolerância e caridade com quem pensa diferente em questões não essenciais da nossa fé. E outra coisa que a gente precisa observar ao entrarmos nesse texto é que esse ensino aqui, ele está intimamente ligado àquilo que Paulo fala lá no início do capítulo 12, que por causa da misericórdia de Deus, nós devemos oferecer toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, a ideia de Paulo é que, diante daquele ensino, e aquilo está amarrado com toda essa seção final da carta
aos romanos, é que já que nós nos oferecemos por completo a Deus, agora nós devemos viver em humildade e amor, servindo uns aos outros no corpo de Cristo. E por vivermos então em humildade e amor, servindo uns aos outros no corpo de Cristo, nós devemos aprender a lidar com diferenças que há em nosso meio, em questões que não atacam a elementos essenciais da nossa fé cristã. Então, portanto, irmãos, esse texto nos exorta a viver a liberdade cristã, debaixo da perspectiva do senhorio de Cristo, quando nós lidamos com preferências pessoais em questões não essenciais. E o tema que nós vamos usar para enquadrarmos todo esse ensino aqui do texto é a liberdade cristã debaixo do senhorio de Cristo. A liberdade cristã debaixo do senhorio de Cristo. E o texto então vai nos mostrar que essa liberdade cristã debaixo do senhorio de Cristo deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo e do julgamento de Cristo. Deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo e do julgamento de Cristo. E primeiro, então, irmãos, o texto introduz o problema e dá uma resposta a esse problema. O problema aqui é o problema do exercício da liberdade cristã. A questão é a obediência e a liberdade, porque o cristão tem essas duas obrigações diante do Senhor. Então, a liberdade cristã que nós temos, aqui no contexto da carta aos Romanos, ela representou um problema ali naquela comunidade, como representa também um problema em muitas, se não em todas as comunidades cristãs hoje espalhadas pelo mundo. E aqui então no verso de 1 a 5 especialmente, Paulo vai apresentar o problema que eles estavam enfrentando ali na cidade, na igreja de Roma. E há dois problemas centrais aqui, se nós observarmos o texto. Primeiro, há um problema de questões alimentares. Segundo, há um problema de calendário. O problema de questões alimentares aqui, a gente vê especialmente aí no verso de número 2, mas ele vai desenvolver isso até lá, o início do capítulo 15. Você vai ver que esse problema alimentar provavelmente tem a ver com a questão da alimentação ou da dieta judaica, e também um outro problema que não é só estritamente alguns alimentos que eles não poderiam comer, mas principalmente o contexto pagão em Roma, em que as carnes que eram vendidas normalmente para a população nos açougues, primeiramente passavam em um templo pagão, eram oferecidas por um deus pagão, parte então era sacrificada e parte voltava e era vendida. O excesso daquela carne era vendido para os açougues e muitos compravam. Então, irmãos mais escrupulosos, tanto dentre os gentios, como dentre os judeus, eles tinham dificuldade com essa alimentação romana. Então você tem duas questões aqui ligadas à alimentação, provavelmente. A questão de alguns alimentos que judeus, por causa da lei mosaica, não deveriam comer. Então, judeus convertidos ao cristianismo ainda tinham esse escrúpulo e não conseguiam se desvencilhar desse tipo de alimentação e de proibições. E também do problema da carne sacrificada a ídolo, porque eles diziam, não, eu não vou comer uma carne que foi sacrificada a um deus pagão, foi consagrada a um deus pagão, não devo comer dessa carne. Mas outros julgavam que deveriam comer porque agradeciam a Deus e que tudo era consagrado e santificado pelo Senhor. Mais à frente, no próximo sermão, a gente vai ver que também alguns tinham um escrúpulo ali com beber ou não beber vinho também. Provavelmente isso ligado ao contexto pagão deles, em que o vinho era usado de fato para licenciosidade, para embriaguez. Havia até mesmo um festival ao deus Baco, conhecido como Bacanália, um festival que era licencioso e era regrado aí a bebida forte, regrado ao vinho. Então alguns também tinham esse escrúpulo. E também a questão aí do calendário, dias santos. Dias santos. E os judeus tinham diversos dias santos. E é bem provável que aqui a discussão é com relação aos sábados. E por sábados eu estou falando não só o sábado do sétimo dia, mas os judeus tinham diversos sábados, como você pode observar na Escritura.
A Páscoa era um sábado, era um grande sábado de 8 dias, começando num 7º dia e terminando no 8 dias, e essa semana inteira era chamada de sábado. Então, muitos judeus convertidos ao cristianismo, e provavelmente alguns tementes, que eram judeus que já tinham passado pelo judaísmo e agora também se converteram ao cristianismo, tinham ainda o escrúpulo, havia a necessidade ainda de guardarem esses sábados em obediência à lei mosaica. E Paulo então tem que lidar com esses 2 problemas aqui, com relação à alimentação e com relação ao calendário judaico. E a ênfase maior, irmãos, na passagem, se a gente for pegar aí até o capítulo 15, você vai ver que o ponto maior aí não é nem tanto com o calendário, mas é principalmente com a questão do dia a dia da alimentação. Esse era o grande problema que Paulo enfatiza aqui no texto. Então, como é que isso acontecia ali na cidade de Roma, na igreja de Roma, e como também acontece em alguns outros lugares? Então, o problema é entre irmãos que são tradicionalistas, que querem continuar obedecendo essas questões alimentares e questões de calendário, e irmãos não tradicionalistas. E Paulo vai chamar esse tradicionalista de fraco, de consciência, e o não tradicionalista de forte. Então, o problema do irmão tradicionalista ou mais fraco de consciência era a dificuldade de aceitar certas implicações da nova aliança. Esses irmãos, muitos vindo do judaísmo, eles tinham dificuldade de entender que na nova aliança em Cristo, aquelas leis cerimoniais, elas não têm mais o imperativo sobre as nossas vidas, e nós não temos uma obrigação de guardá-las. Mas esses irmãos, embora convertidos a Cristo, embora crentes no Senhor Jesus, eles tinham dificuldade de entender essa implicação de que eles não precisavam mais obedecer aquelas cerimônias com relação a dias. Eles também não tinham dificuldade de entender que eles não precisavam obedecer mais àquelas cerimônias com relação à alimentação. Eles tinham dificuldade também em entender que, embora uma carne fosse sacrificada a um ídolo pagão, em nosso contexto, né, a gente pode pensar aí em contextos de terreiros, né, onde cristãos têm receio de qualquer coisa que possa ter passado por perto de um terreiro, de umbanda, de macumba, e eles acham que aquele alimento vai fazer mal para ele. Alguns até mesmo em uma festa junina, se o alimento foi feito, preparado numa festa junina, eles também não podem comer. Então, muitos irmãos ali em Roma tinham essas dificuldades de entender essas implicações para a sua vida. E esses irmãos tradicionalistas, fracos de consciência, eles tinham então a necessidade de fortalecer essa consciência fraca e escrupulosa, por causa desses medos e receios que eles tinham ao participarem e usufruírem dessas coisas. Já o problema do irmão não tradicionalista, que Paulo chama aí de mais forte, o problema dele era do orgulho. Orgulho por entender melhor algumas coisas, algumas práticas. Então ele se orgulhava, se vangloriava disso e abusava da sua liberdade. E aqui cabe a gente lembrar, quando Paulo, em um contexto bem semelhante, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2, ele diz assim, todos nós temos conhecimento. Todos nós temos conhecimento sobre as questões ligadas a ídolos, a comidas sacrificadas, oferecidas a ídolos. Aí ele vai dizer assim, mas se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como convém. Aí ele diz assim, que o conhecimento causa orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento por si só enche, inflama a pessoa, torna ela orgulhosa, mas o amor é o que de fato causa a edificação através desse conhecimento bem utilizado, bem aplicado para o bem da comunidade. Então o problema desses irmãos era esse orgulho, era a falta de paciência e amor com quem pensava diferente, daqueles irmãos mais fracos de consciência, e a necessidade então de serem pacientes e caridosos com esses irmãos. Então, esse irmão mais forte, tanto lá em Roma como entre nós, hoje,
eles deveriam entender que não se muda hábitos de anos da noite para o dia. Às vezes a gente nem custa entender isso, né? Que o irmão que chegou de um determinado contexto, com determinadas práticas, ele não muda alguns hábitos, alguns medos, alguns receios da noite para o dia. Como nós bem explicamos a nossa doutrina da santificação, a santificação ela não é instantânea, ela é progressiva e ela vai durar a nossa vida inteira. O nosso conhecimento também não é instantâneo. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E nós faremos isso a vida inteira e por toda a eternidade. Então, o irmão mais forte deveria entender isso, que não se muda hábitos de anos da noite para o dia, leva-se tempo. E eles precisavam, já que eles tinham conhecimento, já que eles eram mais fortes, serem pacientes, caridosos com aqueles que são mais fracos. Então Paulo, irmãos, introduzindo esse assunto aqui, ele já coloca duas exortações. Primeiro, nós somos exortados para não discutir assuntos periféricos, assuntos que não são essenciais à fé, assuntos que não ferem o fundamento da nossa fé em Cristo. Só que, infelizmente, alguns irmãos em Roma e muitos de nós temos o gosto e o prazer em discutir, e principalmente em vencer um debate, não é? Fala sério. Todos nós gostamos de discutir e de vencer, né? Fala assim, eu consegui mostrar que o irmão fulano está errado. Que eu conheço e ele não sabia de nada. Que eu entendo e ele não entende. Nós temos esse prazer pecaminoso de vencer um debate, não para a glória de Cristo, mas para a nossa própria glória, para a nossa própria honra. E com isso, irmãos, muitas vezes nós acabamos sendo legalistas, divisores, melhor dizendo, vou mudar a palavra, fica mais fácil, né? Ranzinzas, brigões, nós acabamos sendo pessoas assim na comunidade, e nós ferimos os irmãos. Então, a nossa dificuldade é em categorizar a verdade, e nós achamos então que tudo é central, e que tudo tem que ser discutido e defendido igualmente na fé cristã, ou nas práticas cristãs. Então nós precisamos entender que tem assuntos essenciais para a salvação, como a nossa própria confissão de fé estabelece. Há assuntos que são importantes para a fé e a igreja, contudo não são essenciais para a salvação. E há questões indiferentes e discutíveis, questões que não são essenciais, questões que são indiferentes. Então nós precisamos entender essas categorias. Por exemplo, uma questão essencial para a salvação, a fé somente em Cristo. A salvação somente pela graça de Cristo. Isso é uma questão essencial. Isso nós não podemos negociar. Isso nós precisamos defender. E se necessário, a igreja precisa até mesmo se apartar e dividir de pessoas que pensam diferentes. Contudo, questões que são importantes para a igreja, mas não são essenciais para a salvação. E quer ver uma? Que muitas vezes nós não conseguimos entender como está diferente da primeira, predestinação e eleição. Comumente nós não conseguimos diferenciar a questão da salvação somente pela graça, de eleição e predestinação. E nós brigamos e atacamos por causa disso. Ninguém é salvo por crer em predestinação e eleição. Por mais que seja uma questão importante da nossa fé, está dentro dos núcleos, está no núcleo central ali da nossa fé, contudo não é algo fundamental para a nossa salvação. E as questões indiferentes, que é o que Paulo trata aqui, questão de alimentação, questão de costume, questão de gostos pessoais, questões culturais, essas coisas não são essenciais. Também somos exortados aqui a não criticar e julgar uns aos outros sobre costumes, porque os fortes são tentados a criticar e desprezar os fracos como sendo molengas, não é? É um termo que muitas vezes as pessoas dizem. Aquele irmão é molenga. Que tem medo disso, não faz isso, não come aquilo. Já os fracos são tentados a condenar os fortes, chamando-os de mundanos. Aquele irmão é mundano. Olha como é que ele vive? Olha o que ele come, olha o que ele bebe. Esse é mundano. Então veja, irmãos, que esse é o problema que Paulo apresenta para a gente aqui. Esse problema de como nós usamos a nossa liberdade cristã. E como nós exercitamos o nosso discernimento daquilo que é fundamental, daquilo que não é fundamental. Como que nós
lidamos com essas diferenças na igreja. E a atitude de desprezo ou de julgamento com o outro, Paulo vai mostrar aí, equivale a usurpar o papel de Deus, como Senhor e como juiz. Quem age dessa maneira, tanto forte como fraco, desprezando ou condenando, ele está se colocando no lugar de Deus, como Senhor e como juiz de todos. Então Paulo, irmãos, diante desse problema, ele vai desenvolver duas ideias que está aí já presente e antecipada aí no verso 4, do Senhor, né, e do juiz, esse papel de Senhor e juiz. E ele vai mostrar duas perspectivas sobre as quais nós devemos viver a nossa liberdade em Cristo. Duas perspectivas debaixo das quais nós devemos viver a nossa liberdade em Cristo. Então, a primeira perspectiva, né, o primeiro ponto, é que a nossa liberdade em Cristo, ela deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo. A nossa liberdade cristã, nossa liberdade em Cristo, deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo, está aí no verso 6 ao verso 9. Veja que ele vai dizer, e vai enfatizar aqui a questão da autoridade do Senhor Jesus sobre os seus servos. Observa quantas vezes o texto usa a ideia de Senhor. No verso 6 ele vai dizer, é para o Senhor. No final do verso 6, ele vai dizer novamente, é para o Senhor. Na verdade, de novo no verso 6, ele diz para o Senhor. No verso 7, ele vai dizer que nenhum de nós vive para si mesmo e nem mesmo morre para si mesmo. Aí no verso 8, novamente, ele diz, vivemos para o Senhor. Depois morremos para o Senhor. No final do verso 8, pertencemos ao Senhor. E no verso 9, por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então veja que quantas vezes ele usa essa ideia de que Cristo é o Senhor. E da ideia que ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é debaixo da autoridade dele. É debaixo do senhorio dele. Então nós precisamos entender que a nossa liberdade em Cristo deve ser usufruída e deve ser vivida debaixo desse senhorio de Cristo. E Paulo quer mostrar aqui, irmãos, que nós devemos ter a motivação de servir ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas decisões tem que ter como motivo ou motivação fundamental honrarmos, glorificarmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor. Essa ideia do servo aí que ele coloca no verso 4, né? Ele é o Senhor, nós somos os servos. Na verdade, nós somos co-servos uns dos outros de Cristo. Servimos juntamente uns com os outros ao Senhor Jesus. Então a tese de Paulo aqui é que ambos os grupos, de fracos e fortes, devem fazer isso com a melhor das intenções. As suas escolhas, as suas decisões de servir, de obedecer ao Senhor, devem ter como motivação servir a Deus através de Cristo e agradar ao Senhor Jesus. Veja que Paulo também, diversas vezes, ele coloca a ideia de que ambos fazem ou não fazem algo e dão graças a Deus por isso. Quer aquele que come agradecendo a Deus por aquilo que está comendo. E aquele que não está comendo, ele come agradecendo a Deus por não estar comendo aquilo. Ou seja, ambos têm que tomar as suas decisões, estarem convictos das suas decisões, e eles devem fazer isso com a melhor das intenções, que não é para si mesmo, como ele vai negar aí no verso 7. Não é para si mesmo que alguém faz isso. Nós fazemos isso para o Senhor, para a glória do Senhor. Então, irmãos, o que Paulo mostra é que o fraco ou o tradicionalista em costumes judaicos aí, ele deveria julgar, servir e agradar melhor ao Senhor. Já o forte ou não tradicionalista, ele julga também servir e agradar melhor ao Senhor. Ou seja, ambos, né, na tese de Paulo, estão fazendo isso, estão fazendo com a melhor das intenções, para a glória do Senhor.
Então, o ponto, irmão, central disso aqui, é que toda a nossa vida deve ser vivida debaixo do senhorio de Cristo. Toda a nossa vida deve ser vivida debaixo do Evangelho de Cristo. Então, se as nossas opiniões, se os nossos costumes, se as nossas práticas não agridem o Evangelho de Cristo, não atentam contra a suficiência de Cristo, nós podemos viver com consciência tranquila, servindo ao Senhor, através do nosso estilo de vida. Estilo de vida, de costumes que nós adotamos para a nossa vida diária. Nós fazemos isso com a melhor das intenções, para a glória do Senhor. Então essa é a primeira perspectiva que nós devemos ter, de que nós devemos exercer a nossa liberdade cristã debaixo da autoridade de Cristo. Mas a segunda é que a nossa liberdade em Cristo deve ser vivida da perspectiva do julgamento de Cristo, do juízo de Cristo. Está aí do verso 10 ao verso 12. Veja, ele já introduziu esse assunto lá no versículo 4, e ele desenvolve aqui nos versos 10 a 12 essa ideia do julgamento, e ele vai dizer assim: portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então veja que a ênfase de Paulo aqui nesse verso 10 a 12 é uma ênfase teológica, sobre o julgamento justo do Senhor Deus. O julgamento justo do Senhor Deus. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é uma ideia que ele empresta do contexto romano ali, em que um senhor, ele tinha autoridade sobre o seu escravo. E essa autoridade, inclusive, era autoridade para julgar o escravo e punir o escravo por alguma coisa errada, indevida que ele fez. E nenhuma outra pessoa deveria julgar o servo ou o escravo alheio. Um outro senhor não poderia vir punir o escravo de outro senhor. E um escravo não poderia punir o escravo que não era dele, que era do Senhor. Então a ideia aqui do texto de Paulo é que nós somos co-escravos e nós não devemos julgar uns aos outros indo além das Escrituras. É claro que há um sentido na Escritura em que nós julgamos uns aos outros. A disciplina eclesiástica é um exemplo disso. Contudo, há casos claros na Escritura em que o Senhor Jesus, Tiago, Paulo, condenam o julgamento. Isso tem a ver o quê? Com julgamentos pessoais. E julgamentos por critérios que não estão na Escritura. Por exemplo, Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, verso 11, ele vai dizer que nós não devemos falar mal e julgar uns aos outros. Porque quem fala mal do irmão, julga o irmão, está julgando a lei e está se colocando no lugar de Deus. Porque ao julgar o irmão com base em critérios próprios, que não são estabelecidos na Escritura, você está dizendo que a lei de Deus é ruim, a palavra de Deus é ruim, ela é defeituosa. Você está julgando a palavra, julgando a lei, porque você está estabelecendo um ponto de lei que não está lá. É o que muitas vezes os nossos magistrados fazem, não é? Não tem nada na Constituição, não tem nada nas leis, mas eles inventam uma lei para julgar as pessoas, não é? E a gente tem visto exemplos hoje em dia aí. E nós fazemos na igreja, irmãos. Então a gente condena magistrados no nosso país por criarem leis e julgarem com base em leis que não existem. E nós fazemos na igreja. É o que nós fazemos. Então o problema é humano, é do nosso coração. Então Tiago diz que quem julga o irmão, fala mal do irmão, com base em critérios próprios, está falando mal da lei, está julgando a lei e está se colocando no lugar de Deus. E só Deus é legislador e juiz. Só Ele pode estabelecer leis. E só Ele pode, de fato, nos julgar com base nessas leis. Então nós somos co-escravos, não devemos julgar uns aos outros. Então na nossa liberdade cristã, nós devemos entender isso. E nós devemos usufruir a nossa liberdade cristã tendo como perspectiva o fato de que é o Senhor Jesus quem de fato é o juiz. E é Ele quem vai nos julgar naquele dia. Então nós devemos abandonar
o desprezo uns pelos outros por questões que não são essenciais, nós devemos deixar o julgamento de fato para o Senhor Deus. É Ele que no final das contas vai avaliar e vai nos julgar por escolhas pessoais que nós fizemos e qual a motivação dessas escolhas. É só Ele que é juiz, inclusive da nossa própria consciência, que é forte, que é fraca. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele nos ensina a misericórdia e a compaixão. É isso que o Evangelho nos ensina, a sermos misericordiosos e compassivos uns com os outros. E o próprio Senhor Jesus é quem dá o exemplo disso, porque a Bíblia diz que Ele suportou as nossas fraquezas, Ele suportou as nossas ignorâncias. E a gente precisa aprender com Ele, a suportarmos as fraquezas dos irmãos, a ignorância dos irmãos, para a edificação e para a unidade da igreja. Então nós devemos ser misericordiosos como Cristo. Devemos ser misericordiosos como o nosso Pai Celeste é misericordioso. E agimos com caridade com os irmãos. Tiago também, lá na sua carta, ele diz que o juízo é sem misericórdia para aquele que não age com misericórdia. E que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, aquele que não sabe amar, não sabe ser caridoso com o irmão, que tem limitações de entendimento, de práticas de algumas coisas, quem não sabe agir com essa misericórdia, não está exercendo a misericórdia que vem do próprio Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que quem falta com o amor fraterno, na verdade está demonstrando que não é filho do mesmo Pai. Deus é misericordioso conosco. O Senhor Jesus é compassivo com as nossas limitações e fraquezas, e nós devemos agir da mesma forma com os nossos irmãos. Então, portanto, queridos, esse texto, ele nos exorta a vivermos a liberdade cristã debaixo da perspectiva do senhorio de Cristo, quando nós lidamos com preferências pessoais e questões que não são essenciais para a nossa fé. Só que aqui, ao concluirmos, a gente precisa fazer algumas considerações que são importantes aqui. Primeiro, Paulo não é liberal e Paulo não é licencioso com as normas morais da Bíblia. Paulo não está dizendo aqui que liberou geral e que nós podemos fazer de tudo para o Senhor, não é? Tudo que é feito para o Senhor, minha motivação é para o Senhor, então eu posso fazer de tudo. Até coisas que são claramente pecaminosas. Paulo não está fazendo isso. Porque no contexto aqui, irmãos, tanto os fortes como os fracos, eles viviam dentro das normas de santificação, das normas de santidades bíblicas. Eles não estão fazendo aqui nesse contexto coisas que eram claramente imorais e pecaminosas. Aliás, Paulo terminou o capítulo 3 dizendo que nós não devemos viver mais assim. Paulo está tratando aqui de coisas, de certas práticas que eram culturais e sociais. Então, fica o alerta para todos nós, e principalmente para aqueles que precipitadamente acham que podem viver de qualquer jeito aqui. Paulo não está tratando disso. O problema aqui não é moral. O problema aqui era com relações de decisões pessoais do dia a dia, questões neutras, questões em que nós somos livres para decidir sobre um aspecto ou outro da nossa vida. Uma outra coisa importante que a gente precisa considerar aqui é que Paulo não está anulando a suficiência de Cristo, tá? Paulo não está anulando o fato de que Cristo é suficiente e que nós não guardamos mais nenhum daqueles rituais como alimentares, como calendários, para a nossa salvação. Paulo não está dizendo que aqueles irmãos fracos poderiam fazer ou estavam fazendo isso para terem a salvação de Cristo. Porque se eles não guardassem os sábados judaicos, eles não seriam salvos. Porque se eles comessem determinados alimentos, eles seriam condenados. Não, o ponto não é esse. Porque quando o ponto é esse, como a gente vê lá na carta aos Gálatas, Paulo é muito duro. E a carta aos Gálatas é uma comprovação disso. Porque os Gálatas não estavam fazendo isso como questões neutras, circuncisão, alimentação, sábados, calendário, feriados. Não, eles estavam fazendo, entendendo que aquilo era essencial para a salvação. Ou seja, ferir a suficiência de Cristo
Só que o ponto aqui não é esse. Paulo aqui está mostrando que há liberdade em coisas que não ferem a essencialidade do Evangelho. Coisas que não atentam contra a suficiência de Cristo. Uma outra consideração importante aqui também, irmãos, é que Paulo também não está sendo neutro. Ou como a gente diz hoje em dia, né? Ele não está sendo isentão. Não, tem o fraco, tem o forte, né? Não, eu vou ficar neutro aqui em cima do muro. Não, ele não está sendo isentão, irmãos. Você vê que as próprias palavras que Paulo escolhe aí, fraco e forte, ele já está dizendo quem está certo. Ele está dizendo que, em termos de conhecimento, de entendimento e de prática, o forte está certo. É por isso que ele usa essas palavras. Então ele não está sendo neutro, não está sendo isentão. Ele entende que o forte está na posição correta. Lá no capítulo 15, verso 1, ele vai dizer, nós os fortes. Ele está se colocando, inclusive, como um dos fortes, uns que entendem que essa questão de alimentação, essa questão de calendários, de feriados, elas não têm relevância nenhuma para a fé cristã. Então Paulo não está sendo isento. Mas Paulo está mostrando que deve haver liberdade e caridade nessas coisas. E ele entende que é necessário tempo para o crescimento daqueles irmãos que são fracos, que ainda não chegaram a essa compreensão. E também entende que deve haver esforço dos irmãos fortes para manter a unidade da igreja. Como um autor diz, exigir coisas que a Bíblia não exige e ser mais rigoroso em assuntos não essenciais não mostra que uma pessoa é um cristão mais forte, mas sim mais fraco. Entendeu? A gente acha que o irmão que é muito escrupuloso, que não come algumas coisas, que não bebe algumas coisas, que ele é mais forte, não é? Não é assim que a gente pensa? Mas Paulo está dizendo que não. Que esse irmão que acha que não pode algumas coisas do dia a dia, como alimentação, que deve fazer outras coisas, esse que é muito escrupuloso não é o mais forte. Na verdade ele está sendo fraco de consciência, fraco no seu entendimento. Isso aqui deve ficar bem claro, irmãos. Então, isso é um alerta para você que, por acaso, se enquadre nessa categoria de irmãos mais escrupulosos, que tem receio de comer algumas coisas, de beber algumas coisas. Então, entenda que isso não representa que você é mais forte do que os outros ou mais santo do que os outros. Mas, da perspectiva de Paulo, que não está sendo isentão aqui, você está sendo mais fraco em termos de consciência. Só que, irmãos, não é só isso que a gente precisa considerar aqui. Paulo também não está sendo complacente com os fortes. Paulo não está sendo complacente com você e comigo, que às vezes nos julgamos fortes em relação a outros irmãos. Veja que a crítica que Paulo faz aos fracos aqui, ela é bem sutil, não é? Às vezes você nem percebe, se alguém não chamar a atenção para você, que na verdade ele está criticando sim os fracos. Só que essa crítica é sutil, ele procura ser delicado, caridoso ao classificar esses irmãos como fracos de consciência. E sabe por que ele faz isso, irmãos? Porque ele está menos preocupado com a prática dos irmãos mais ignorantes, desse irmão fraco de consciência, e muito mais preocupado com a falta de amor do irmão que se considera forte. Essa é a preocupação de Paulo. O problema de Paulo aqui não é com esse irmão que tem dificuldade de entender algumas coisas, de fazer algumas coisas. A preocupação maior de Paulo aqui no texto é com a falta de amor de irmãos que se consideram mais fortes, mas não são fortes o suficientes para agirem com caridade, com amor e com paciência com irmãos que precisam dessa caridade e dessa paciência. Então isso aqui é uma advertência para irmãos que são defensores afoitos da liberdade em Cristo. O que Paulo está dizendo assim, toma cuidado com a forma como você exerce a sua autoridade, a sua liberdade em Cristo. Em outras palavras, você está exercendo a sua liberdade debaixo do senhorio de Jesus, para a glória dele, ou você está exercendo a sua liberdade de comer, de beber, de tratar um dia mais especial ou um dia menos especial, para você mesmo, para o seu próprio benefício, para a sua própria glória, e passando por cima de irmãos, destratando irmãos, escandalizando e derrubando irmãos na fé. Ou seja, a preocupação de Paulo é essa.
Veja, Paulo não está chutando os fracos para a sarjeta. Não, ele está dizendo que esses irmãos que têm dificuldades, a gente precisa ter consideração por eles. E a gente precisa saber ajudá-los da forma cristã e amorosa, como a Bíblia nos requer. Então, irmãos, o que Paulo está interessado aqui, concluindo, é na unidade da igreja em Cristo. Na nossa unidade em Cristo. E para haver essa unidade, deve haver liberdade no serviço do Senhor. Nós somos livres para servir ao Senhor nessas questões que não são essenciais e que não ferem o núcleo da nossa fé e suficiência em Cristo. E deve haver demonstração de amor nessas diferenças, nessas coisas que nós pensamos diferentes, tanto nos exemplos que são citados aqui, de alimentação, de calendário, como em outras questões secundárias da nossa fé. E nós devemos então seguir o exemplo do Senhor Jesus, que nos suportou nas nossas fraquezas, na nossa ignorância e nos socorreu. Então, irmãos, todos nós, e você, deve estar mais preocupado com a sua própria postura em relação a alguns costumes que não são essenciais, do que com a postura e com a opinião do outro irmão. A sua maior preocupação tem que ser com a sua postura e com a sua motivação ao fazer ou não fazer determinada coisa, em vez de ficar se preocupando com o que o irmão faz, ou com o que o irmão pensa em coisas que não são essenciais à fé, que não ferem a nossa fé em Cristo. A marca do amor e da unidade centrados em Cristo é que nós acolhemos e nós edificamos uns aos outros. Porque ambos, todos nós, estamos debaixo do senhorio de Cristo. Então nós acolhemos e nós nos edificamos, apesar das nossas diferenças de opiniões sobre questões que não são fundamentais, não são essenciais. Irmãos, então nós nem sempre vamos ter unidade e uniformidade em questões de opinião sobre coisas secundárias, mas nós devemos sempre ter unidade caridosa em Cristo. Devemos ser um como corpo de Cristo. Nós não devemos causar divisão, celeuma, separação no corpo de Cristo por questões que são periféricas, questões que são neutras, que são indiferentes com relação à nossa fé. Portanto, entenda e viva a liberdade cristã debaixo do senhorio de Cristo. Nós vamos, nesse momento, queridos, nos colocar de pé e nós vamos cantar e louvar ao Senhor, dando toda a glória a Ele. Porque tudo o que Ele criou, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Então tudo aquilo que nós usamos, nos utilizamos na nossa vida diária, nós precisamos entender que isso veio dEle. É por isso que nós agradecemos a Ele, como diz o texto. Que tudo tem que ser para Ele. É por isso que o texto diz, diversamente, é para Ele que nós fazemos. Então, irmãos, no final das contas, nessas questões que são indiferentes, que não ferem a nossa suficiência em Cristo, nós precisamos fazer tudo para a glória do Senhor, estando convictos dessas coisas.